Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo do Extra, com a participação especial da professora Marília. Hoje, 8 de outubro de 2025, 8 horas e 30 minutos. Vamos conversar sobre alienação fiduciária, as questões introdutórias desse assunto, que às vezes causa um certo arrepio em todos nós, mas que certamente já bateu a nossa porta. Então, daí a relevância do nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Marília, minha amiga, seja bem-vinda. Muito obrigada, Davi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nessa parceria incrível, nessa oportunidade. Muito bom mesmo, Davi. Obrigada pelo convite. Muito bom. Marília, que é uma querida amiga, colega de trabalho, tabelinha substituta aqui na capital, se dedica ao seu time com muito esmero, lavra os mais diversos atos, já tem ministrado aulas aqui conosco. Então, Marília, é uma alegria te ter aqui. Vamos conversar sobre o que danado é alienação fiduciária, Mar. Ajuda a gente a entender isso aqui, pelo amor. Danado, né, Davi? E olha que é tão danada essa alienação fiduciária e ela não sai da nossa vida, viu? Uma hora ou outra ela vai entrar, ela vai permanecer ali com a Boa. gente, ou na vida profissional ali, né, nos atos que a gente trabalha aqui, mas também na nossa vida pessoal, né? Então, a gente sempre está ali com uma alienação fiduciária prestes a bater na nossa porta. Boa, boa, boa. Isso aí, muito bom. Isso daí é legal, Davi, porque mostra assim a questão da necessidade que fez com que surgisse a alienação fiduciária na nossa vida, né? Batendo aí na nossa porta, na porta de tantos Sim, brasileiros aqui, que é através dela que a pessoa acaba conseguindo, né, conquistar a sua moradia, seu veículo e tantos outros bens aí, né, Davi? verdade, E verdade. aí, antes de mais nada, né, da gente estar falando sobre o assunto da alienação fiduciária, a gente precisa ter ali esse conceito histórico, porque surgiu, como surgiu. E aí a gente já começa no assunto, Davi. Eu já tô meio acelerada hoje, Pode, viu? pode Acho falar. que o dia foi acelerado, então a gente já vai acelerando. E aí foi assim, né, Davi? A gente aqui no Brasil teve toda uma necessidade, né? Diante dos empréstimos bancários que aconteciam, né? E aí as instituições financeiras elas tinham ali como garantia de um empréstimo que elas faziam para as pessoas a hipoteca inicialmente, né? E Sim. aí, como com o decorrer do tempo, a hipoteca foram percebendo que a hipoteca ela tinha uma certa dificuldade, uma certa, né, instabilidade na questão do insegurança ali real ali do Sim, para recebimento do executar ela, para fazer com que o bem volte vá ao credor, não é? Isso, exatamente. Então aí viu-se a necessidade de ter uma nova forma de garantia, né? E ainda assim, Davi, o que acontece? O Instituto da Alienação Fiduciária surgiu porque essa insegurança faziam com que as instituições financeiras elevassem as taxas de juros de empréstimo, né? Então, o mercado imobiliário estava travado diante disso. E aí Entendi. surgiu a alienação fiduciária, né, com a lei 5.700 meu Deus, 9.514, estou 9.514, viajando aqui, né? A 9.514, lá em 97, com o intuito de fomentar o mercado imobiliário, né? E aí, com isso, a alienação fiduciária surge como uma garantia
de maior segurança, uma garantia de celeridade na recuperação de um possível débito, né, que de uma inadimplência, da recuperação do valor emprestado. Então, ela surgiu nesse cenário de fomentação no mercado imobiliário, né? Na parte principal ali era na parte das instituições financeiras, né? Mas aí, com o decorrer do tempo, tudo foi modificando, né? O Brasil sempre tem suas modificações. E antes de mais nada, Davi, o que vem a ser realmente a alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária tem o seu conceito como transferir algo em confiança. Então, a alienação fiduciária é considerada uma garantia, e aí essa garantia eu te transfiro algo em confiança como garantia de um pagamento de um empréstimo, de uma obrigação que eu tenho com alguém no decorrer de um tempo, né? E aí, essa alienação fiduciária, ela tem todo um aparato ali de segurança e celeridade, né? Quando dá necessidade da execução dessa alienação fiduciária, né? Uhum. Inicialmente, como eu disse, ela começou com as instituições financeiras, né? Então, a gente, assim, tem É que quando a gente ouve falar em alienação fiduciária, me vem logo à mente Caixa Econômica. Ah, com certeza, é isso mesmo. Eu acho que essa é o que vem à mente do brasileiro, né? Quando se ouve falar em alienação fiduciária. Exatamente, porque como ela surgiu principalmente em decorrência dos empréstimos bancários para aquisição imobiliária, vinculado a uma instituição financeira, então a gente sempre tem Caixa Econômica na cabeça, ou de repente alguma outra instituição financeira, a gente acha que ela só está vinculada aos bancos, né? E no final das contas, não. Hoje, 60% das alienações fiduciárias, elas são decorrentes de empréstimos bancários para aquisição imobiliária vinculada às instituições financeiras. Mas hoje nós vemos inúmeros outros atos, principalmente nós que trabalhamos com isso, né, no extrajudicial. Hoje a gente vê muitas incorporadoras utilizando, né, da alienação fiduciária, e até mesmo terceiros que não têm nada vinculado a as incorporadoras ou bancos, sim, né? Então, esse sistema imobiliário, né? Isso, exatamente. E as incorporadoras utilizando para o consumidor final, né? Ela recebendo como garantia o próprio imóvel que ela acabara de vender, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente quer comprar um imóvel, né? E aí a gente não tem o dinheiro para efetuar o pagamento integral dessa aquisição. Então, a gente tem algumas opções aí. A primeira opção que nós conhecemos é até o banco. Então, eu vou até o banco, falo, olha, banco, preciso de um empréstimo para adquirir um imóvel do Davi, e aí, com isso, esse imóvel que eu estou adquirindo do Davi, eu vou dar em alienação fiduciária para você, banco, como garantia do pagamento das minhas parcelas. Mas também tem como eu chegar no Davi e falar assim, Davi, olha, eu quero comprar o seu imóvel, eu não tenho todo o dinheiro para te pagar, você não aceita fazer um pagamento parcelado e como garantia desse parcelamento, eu te dou o imóvel em alienação fiduciária? E aí não tem nada a ver com a instituição financeira? Sim, se as duas partes aceitaram a negociação, com certeza é possível isso, né? E aí a gente faz toda a instrumentalização dessa compra e venda com a alienação fiduciária. E aí, Davi, a gente faz essa instrumentação e leva para o registro de imóveis. E aí tem um detalhe muito legal, né, que nós temos aí na alienação fiduciária, que é totalmente diferente da hipoteca, é que a gente tem aqui as partes envolvidas e o que cada uma assume ali dentro desses polos, né? Então, quando nós temos aí a alienação fiduciária, a gente fala que existe um desdobramento da posse desse imóvel, né?
Por que que existe um desdobramento da posse? Porque eu adquiro um bem, mas eu transmito esse bem para o credor fiduciário como garantia e ele passa a ser o proprietário desse imóvel. Mas como assim? Eu compro uma coisa e não é meu? Explica isso aí. É bem por aí. Eu me lembro na faculdade, o professor dando aula disso e a minha cabeça dando um nó, minha gente. Mas dá, Davi, dá sim, porque a gente tem aquele pensamento de que se eu estou comprando, o bem é meu, né? Sim, E aí, sim. quando entra essa questão de falar, não, o bem não é seu, o bem é do banco, o bem é do terceiro, do credor fiduciário, é da pessoa que te emprestou, que deu o crédito para você, né, que te prestou o dinheiro, ou que abriu esse crédito para você. Você fala assim, poxa, mas como assim? E aí? Aí eu faço tudo que eu quiser no imóvel, mas o imóvel não é meu. Exatamente. Você pode fazer tudo que quiser no imóvel, mas o imóvel não é seu. O imóvel vai ser seu só com a quitação dessas suas parcelas, dessa sua obrigação aí diante do seu credor, né? Sim. E aí, esse desdobramento da posse, ela acontece porque como o credor fiduciário ele passa a ser o proprietário do imóvel, o devedor fiduciante ele passa a ser o possuidor do imóvel. Então ele tem a posse direta do imóvel, né? E aí ele fica ali pagando mensalmente, tudo certinho, e Tem os exercendo direitos de aquisição sobre esse direitos, imóvel. isso, porque cada parcela paga é uma parte de direito aquisitivo que você tem daquele imóvel. E aí, com a conclusão, né, desse parcelamento, com a quitação, aí você passa a ser o proprietário tabular. Então, aí aquela posse que foi desdobrada, né, o seu credor fiduciário, ele deixa de ser o proprietário, transmitindo assim automaticamente para você, com o termo de quitação, né, a posse e a propriedade desse imóvel em sua plenitude, né? Existe o que a doutrina chama de propriedade resolúvel. Por quê? Porque essa propriedade na pessoa do credor fiduciário ela pode ser resolvida, né? Exatamente, ela se resolve com a quitação, né? Exato, perfeitamente. É isso mesmo, Davi. E aí, diferentemente, que aí já acho que é interessante Olha a só, gente desculpa, Mar. A Patrícia está perguntando: pode vender um imóvel com alienação fiduciária se os credores assinarem? Mar, você acredita que eu fiz uma live no YouTube semana passada aqui, só com esse tema, viu, Patrícia? Você agora está com o desafio de assistir a live da semana passada para ver a resposta a essa pergunta. Mas brincadeira, daqui no final do nosso encontro a gente te responde. Pois não, Mar? Então, Davi, eu estava falando, né, a respeito do desdobramento da posse, da transmissão da propriedade para o credor fiduciário, e aí eu acho que é interessante a gente fazer o comparativo com a hipoteca. Por quê? Porque a hipoteca, hoje, ela está meio que em desuso como uma garantia aí, como uma garantia dentro desse cenário imobiliário, né? Mas ela tem uma diferença totalmente bem clara. Por quê? Porque enquanto na hipoteca o devedor ele permanece proprietário do imóvel, né? Então eu tenho um imóvel, eu permaneço proprietária desse imóvel, eu exerço a posse desse imóvel. Na alienação fiduciária, não. Na alienação fiduciária, eu transmito a propriedade desse imóvel para o meu credor fiduciário e eu só fico exercendo a posse. E isso é interessante, isso é muito, muito legal, por quê? Porque dá uma segurança para o credor fiduciário de que ele vai receber de alguma forma aquele empréstimo, aquele crédito que ele deu para o devedor fiduciante. Porque se eu não faço o pagamento, eu vou ser executada pela alienação fiduciária e aí vai consolidar a propriedade desse imóvel na pessoa do credor fiduciante. Diferentemente do credor fiduciário, perdão.
Diferentemente, né, da hipoteca, que aí eu teria que entrar com uma ação judicial para fazer a penhora desse imóvel, e aí isso tem uma questão totalmente mais morosa, mais cara e insegura também, porque a pessoa pode dilapidar o seu patrimônio e aí, de repente, ela pode entrar em insolvência ou, de repente, falência, né? Sim, e aí sim. tem toda uma questão de pagamento dos credores e, de repente, você vai ficar lá no final para recuperar o seu crédito, o crédito e não sabe realmente, diferente da alienação fiduciária, né, Davi? Que é muito Apesar totalmente de que, mais lógico que o Instituto da Execução da Garantia na Alienação Fiduciária é muito mais amadurecido no nosso ordenamento, mas a 14.711 trouxe a previsão da execução extrajudicial da hipoteca, que, inclusive, a gente sempre chama a atenção que deve-se lançar na escritura de hipoteca uma cláusulazinha de que as partes têm ciência do procedimento extrajudicial. Mas, de todo jeito, a gente sabe que, por a hipoteca ser um ônus que pesa ali sobre o imóvel, a alienação fiduciária não é um ônus, é a própria propriedade que está envolvida. De toda forma, a execução na alienação fiduciária é mais interessante para a agilidade. O procedimento da alienação fiduciária ele é mais célere, sem dúvida. Sim, exatamente, sem dúvida mesmo. E aí, o que a gente tem ainda aí para a gente estar falando sobre alienação fiduciária, assim, num parâmetro geral, né? Porque a alienação fiduciária ela tem tantas particularidades e tantas coisas, né, Davi, que a gente precisa de um super tempo para isso. Lembrando que semana que vem a gente vai aprofundar na oficina de alienação fiduciária. As inscrições estão no perfil do Instagram dos Estudos Notariais e Registrais, @estudosnotariais. E lá a Marília vai trazer para nós esses institutos aplicados na prática, mostrando para vocês uma escritura de alienação fiduciária do começo ao fim. Então, já fazendo a propaganda aqui, mas pode seguir. Isso aí. Perfeito, Davi. E aí, voltando ali para a lei 9.514, que explica tudo certinho com relação à alienação fiduciária, né? Então, a gente tem aqui o papel do notário, que pode ele fazer uma escritura de alienação fiduciária, mas também, diante da lei 9.514, essa alienação fiduciária, ela também pode ser por instrumento particular, ser realizada por instrumento particular. E aí a gente também vê, Davi, antes de entrar nessa questão, a gente vê também que tem uma diferença, né, com relação àqueles instrumentos, os instrumentos particulares de instituição financeira para um instrumento público realizado dentro de um tabelionato de notas. Né? Por que tem uma diferença? Porque na instituição financeira você não tem um ajuste de cláusulas, né? É um padrão, né, Davi? É um instrumento padronizado. Então é aquele negócio: eu quero comprar um imóvel, perfeito, vou até uma instituição financeira. Qual é a taxa de juros? É X. Mas não tem como mudar, não tem como diminuir? Não, essa é a taxa. Como que tem que ser o pagamento? Então, eles têm ali já padronizado e você aceita se você quiser, é lógico. Mas não tem Por isso que nós defendemos a escritura pública nos casos do provimento 172 e 175 do CNJ. Em alguns, hoje ainda, porque já assim o era, no estado de Minas Gerais, há essa exigência para a alienação fiduciária fora do sistema financeiro de habitação. E é assim que nós defendemos. Mas é perfeitamente isso, Marco. Nos bancos não se tem essa flexibilidade para esses instrumentos. O tabelionato de notas, à luz até, inclusive, e a gente poderia aprofundar essas questões, mas não nos cabe aqui,
nós temos o artigo 108 do Código Civil, que traz a necessidade da escritura pública para os atos acima de 30 salários mínimos, que implique alienação, oneração. Então, por toda essa lógica legal e por ser o tabelião de notas e, consequentemente, os seus prepostos profissionais do direito, né? Ninguém melhor do que o tabelião de notas e seus prepostos para lavrar esses instrumentos. Mas desculpa te interromper, porque você tocou nesse assunto e eu acho massa demais. Não, eu também. Eu ia entrar nesse assunto, né? Mas inicialmente eu estava pensando, não, vamos só falar a respeito dos instrumentos particulares de instituições financeiras que são bem padronizados, diferentemente das escrituras públicas, que tem todo um ajuste, né, entre as partes, e questão de prazos, juros, né, e correções e tantas outras particularidades, né? Mas que com certeza depois nós iríamos entrar realmente nesse cenário do artigo 38 com o artigo 108 do Código Civil e do nosso papel ali, que, querendo ou não, é um papel necessário, né, Davi? Eu vejo como necessário, porque por mais que exista ali os instrumentos padronizados, mas e para aquela pessoa que não tem conhecimento algum, ela assina sem saber, no final das contas, o importante para ela é ela saber quanto que ela vai pagar por mês, e isso não é uma situação, um real conhecimento do instituto, daquele instrumento que ela está assinando, né? Porque hoje, infelizmente, é bem por aí. E já o papel do tabelião e seus prepostos já é diferente, já é explicar, é deixar claro, é dar a clareza para as partes, é interpretar se um ou outro está tendo algum tipo de prejuízo, alguma fraude, né? Então, isso é muito importante, o nosso papel na alienação fiduciária, né, para estar dando total segurança aí para as partes que necessitam desse instituto, né? E aí, Davi, o que acontece? Uma coisa interessante que eu vejo também que a gente tem que passar aqui para os nossos amigos é a questão que muitas vezes a gente só fica pensando no credor e no devedor, no credor fiduciário e no devedor fiduciante. Mas no final pode ter o terceiro ali que poderia ser o fiduciante e não ser o devedor, né, Davi? Boa. Então, a gente tem também essa situação. De repente, eu sou a devedora, a minha mãe é a minha fiduciante e o Davi é o meu credor fiduciário. Então, a gente não fica estritamente vinculado ao devedor e o credor, e também não fica vinculado à alienação fiduciária, não tem a necessidade de estar vinculado o próprio bem que está sendo adquirido diante de uma compra e venda, né? Porque nem sempre é para uma compra e venda que a gente faz a alienação fiduciária, né, Davi? Isso. Pode ser por qualquer outra obrigação anterior, e para garantir essa obrigação ou essa dívida, se dá algo bem. A gente vê muito, né, Davi, esse tipo de negociação com incorporadoras, né? Incorporadoras da parte da aquisição do imóvel para construir o empreendimento, e não já na parte que vende para o adquirente final, né? Então, ele vai lá, ele adquire o imóvel, aí esse imóvel precisa estar liberado, né, para que ele possa ter livre acesso para a construção e toda a incorporação imobiliária que precisa ser realizada, e aí depois, num instrumento apartado, ele vai lá, ele faz uma alienação fiduciária de algum outro bem que ele tem de propriedade, como garantia do pagamento daquela aquisição, por mais que esteja vinculada a uma aquisição ali, mas está sendo situações diferentes, né, Davi, do que você dando o próprio imóvel como garantia. E aí, muitas vezes, também acaba tendo até um terceiro envolvido, principalmente em incorporadoras que têm vários CNPJs, né, várias empresas ali vinculadas ao mesmo grupo. Então, a gente vê muito nesse cenário no dia a dia, nos tabelionatos, né, Davi? Sim. E aí Muito bem colocado, mano.
E outro detalhe, pensando nesse cenário, é que muitas vezes você não precisa, muitas vezes não, você pode dar mais do que um imóvel em garantia, em alienação fiduciária. Não precisa ter um único imóvel dado, né, Davi? Boa. O importante dessa situação é deixar muito bem claro que a dívida ela é única, né? Sim. E aí, com isso, você, por mais que você tenha 2, 3, 4, 5 imóveis alienados fiduciariamente, Não esquece de falar isso semana que vem, não. Isso é bom, isso é importante. Exatamente. A dívida, ela continua sendo única. A dívida não é parcelada. Então, eu tenho uma dívida de 5 milhões, mas R$1 milhão eu vou garantir pelo imóvel tal, R$1 milhão eu vou garantir pelo imóvel tal. E aí, no final das contas, não é essa segregação da dívida, né, Davi? É uma dívida única e que pode ter inúmeros imóveis sendo dados em garantia daquela dívida existente. E aí, Davi, a gente chega na parte que a gente tem que falar também do inadimplemento, né? Não é só a parte do crédito e da alienação, mas e a parte do inadimplemento daquele devedor fiduciante, o que acontece, né? Boa. E aí a gente entra nessa esfera da cobrança, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui, adquiri um imóvel do Davi, dei esse imóvel, mais simples, né, Davi? Eu adquiri um imóvel do Davi, e aí eu alienei fiduciariamente para o Davi, e essa escritura de compra e venda com alienação fiduciária foi levada ao registro de imóveis, porque, claro, só é garantida a alienação fiduciária se ela for registrada no registro de imóveis. Se ela não for registrada, não serve de nada. Então, levei ao registro de imóveis, o Davi passou a ser o proprietário, né, desse imóvel, essa propriedade resolúvel do imóvel. E eu estou lá morando no imóvel e pagando as parcelas para o Davi. Perfeito. Chegou um momento que a Marília não tinha mais dinheiro para pagar o Davi, e aí ela entrou em inadimplência com ele. E aí o Davi chegou em mim e falou assim, olha, Marília, não tem jeito, você está inadimplente, eu vou ter que dar um jeito de recuperar o meu dinheiro. E vai ser através da execução da alienação fiduciária que está registrada lá na matrícula. Essa execução, ela inicialmente, né, o credor chega até o registro de imóveis, mostra a inadimplência do devedor, mostra a inadimplência dele, o saldo devedor, o saldo que já foi pago, todos os juros, né? Então, ele leva toda uma planilha daquela minha contratação com o Davi, e aí o registro de imóveis vai fazer, primeiramente, uma notificação para mim, naquela situação, olha, Marília, a gente, como é bonzinho, a gente vai te dar um prazo para você se virar e pagar essa dívida aí para o Davi, né? E que foi muito bom, né? Pelo menos tem um prazo aí para a pessoa se organizar. Para recorrer a uma agiota. Brincadeira. Exato. Brincadeira, gente. Oh, meu não Deus, aí você apertou ainda mais o devedor, hein, Davi? Mas então, bom, vamos lá. Aí, o registro de imóveis, ele vai notificar a Marília, que é a devedora do Davi. E aí, essa notificação, ela é pessoal, Davi. De acordo com a lei, ela é pessoal. Então, eu preciso, Marília, receber essa notificação de que eu tenho um prazo, que é aí esse prazo que está estabelecido, né, pela lei de 15 dias, né, para estar efetuando o pagamento do meu débito junto ao Davi, da minha inadimplência com o Davi. E aí, se dentro desses 15 dias eu não efetuar o pagamento para o Davi, aí então o credor vai consolidar a propriedade desse imóvel perante ele, né? E aí, consolidou a propriedade, significa que o Davi agora é dono do imóvel e a Marília tem que cair fora do imóvel? Não é bem por aí, né, Davi? Então,
A consolidação da propriedade, ela é um dos elementos, né, da alienação fiduciária, mas o credor ele não pode, né, ficar com esse imóvel. Ele precisa submeter esse imóvel aos 2 leilões, conforme, né, as normas, a Lei 9.514, que é a de alienação fiduciária. E aí é submetida esses 2 leilões, até na escritura de alienação fiduciária e no instrumento particular realizado com a instituição financeira, consta, é obrigatório fazer constar qual é o valor para efeitos de leilão daquele imóvel, né, Davi? Por quê? Perfeito. Porque através desse valor é que será dado o imóvel em leilão, como primeiro leilão, e depois, se não tiver arrematação, aí nós temos o segundo leilão. E é importante salientar que no primeiro leilão ele tem alguns requisitos de questão de valor, que a arrematação não pode ser inferior ao valor do imóvel, né? E aí, se acaso ele não tiver uma arrematação, aí ele vai para o segundo leilão, né? Depois de 15 dias vai para o segundo leilão, e aí esse segundo leilão também não pode ser inferior ao valor da dívida. E aí, por fim, se no final das contas não teve nenhum tipo de nenhum arrematante, aí sim esse imóvel passa a ser realmente de propriedade do credor fiduciário. Então tem toda uma regra, né, Davi, de tudo já estabelecido na lei. Tudo estabelecido na lei. A lei ela tem várias brechas, né, que você vai estudando, conforme os dias que você vai passando, vai estudando, você vai percebendo algum tipo de brecha, alguma coisa, mas ela está totalmente regulada, tem o procedimento está lá regulado. Exatamente. Desde da aquisição do crédito, da forma que você pode alienar fiduciariamente, os requisitos que precisa, né? Então, precisa ter claramente quem são as partes, devedor, credor, o imóvel, a descrição desse imóvel, né? Como é a forma de pagamento, como que é a taxa de juros, o valor do imóvel para efeitos de leilão. Então, tudo isso vem esclarecido na lei, vem determinado, né, na lei, e a gente tem que fazer essa reprodução, tanto no instrumento particular quanto na escritura pública, né? E aí, por fim, se esse imóvel ele foi leiloado, ele foi arrematado, quer dizer, aí a gente vai verificar o produto desse leilão, né? Dessa venda, dessa arrematação. E aí, se acaso o valor arrematado ele for superior ao valor da dívida, então aquele devedor fiduciário ele tem direito a receber o excedente dessa arrematação, uma vez que o credor ele tem direito apenas àquilo que ele tinha de receber da dívida, claro, acrescido de juros, a todas as custas que ele teve com relação à execução dessa alienação fiduciária, mas aquilo que sobra, se sobra, ele tem direito de estar recebendo, né, Davi? Então, é bem legal essa forma de recebimento, né, do crédito, e eu vejo que, assim, a inadimplência, ela acaba sendo mais difícil, assim, eu penso, porque você pode perder o seu imóvel, né? Sim, não é porque como você transmitiu a propriedade dele para o seu credor, você pode perder esse imóvel de uma forma muito mais rápida, muito mais séria, e ele não é seu, porque ele só vai ser seu com a quitação. Então, enquanto você tem só os direitos aquisitivos e a posse, você não é o proprietário. Então, para você perder é muito mais fácil. E aí, com isso, as pessoas têm aquele cuidado, né? O zelo de sempre estar ali correndo atrás, de não estar inadimplente com o seu credor, né, Davi? Sim, muito bom. Muito bom, Mar. Deixa eu te perguntar. Até que eu devo observar se na matrícula de um imóvel, se eu sei que ele já está em um procedimento de execução da alienação fiduciária, para que eu possa lavrar uma escritura desse bem imóvel.
para você lavrar uma escritura desse imóvel que já está em execução de alienação fiduciária, a gente tem que ver a questão dos leilões, Davi, dos 2 leilões, certo? Então, Se ele já... então, explica Fala, aí. pode falar. Não, explica aí. Se o imóvel ainda não foi objeto dos leilões, então não teria como nós fazermos essa escritura de venda e compra em que o credor fiduciário venderia já para um terceiro, né? Sim. Era essa a sua pergunta, certo? Era essa, porque muita gente nos aborda, né, Mar? Com uma matrícula em que há a averbação a consolidação da propriedade no credor fiduciário, mas que não há averbação dos 2 leilões negativos, portanto, Isso. não foi seguido ainda todo o rito previsto pela Lei Todo 9.514, e aí, por conseguinte, a gente não pode lavrar uma escritura se esse rito ainda não foi todo obedecido, ou se foi, isso não está lá consignado na matrícula, né? Isso mesmo, isso mesmo. Porque como tem a obrigatoriedade, né, dos 2 leilões, conforme a lei, então ele ainda ele ainda não é o proprietário tabular do imóvel, porque ele não finalizou o rito, né, dos 2 leilões, e aí realmente sim a consolidação da propriedade como proprietário mesmo, porque por mais que consolida a propriedade em nome dele, mas sem os 2 leilões, ele ainda não é o proprietário final, né? Aquele que pode transmitir de outras formas esse imóvel. Então, é bem por essa situação, a gente sempre tem que estar ali atento para estar verificando. Outro detalhe, Davi, que é legal, é que nas escrituras a gente consegue ver isso. Por quê? Porque é um dos requisitos nossos, né, de fazer a consulta central de indisponibilidade de bens, né? E aí o que é interessante é que se aquele devedor fiduciário ele tem disponibilidade de bens, aquela escritura que nós fizemos de compra e venda com alienação fiduciária, ela não é objeto de registro. Sim. Não é? Por quê? Porque como a alienação fiduciária e a compra e venda, elas estão juntas, né? Elas não atuam separadamente, em conjunto, a gente não consegue registrar uma escritura de compra e venda com alienação fiduciária, uma vez que aquele devedor fiduciário, ele não é o proprietário do imóvel. Então, aquela indisponibilidade de bens não vai atingir a alienação fiduciária, porque ele não é nem proprietário do imóvel. Então, quando a gente faz por escritura pública, a gente tem a obrigação de consultar a indisponibilidade de bens daquele devedor, porque já que ele quem está transmitindo, né, a gente consulta a indisponibilidade. Então, a gente já vê essa situação. Diferentemente quando você faz um instrumento particular, que aí você não tem o acesso à indisponibilidade de bens do devedor para verificar se ele pode ou não pode levar a registro esse instrumento, né? Diferentemente, se já tiver registrado, aí já é diferente, né? Sim. Se a escritura foi registrada, compra e venda com alienação fiduciária foi registrada, e aí aparece uma indisponibilidade de bens, aí não tem problema. Por quê? Porque aquela indisponibilidade de bens, ela vai ficar ali gravada no imóvel, mas ela só vai ser objeto aquele imóvel só vai ser objeto de utilização da indisponibilidade após a quitação, porque enquanto ele também não quita, ele não é o proprietário. Então, aí também não tem esse vínculo, né, do devedor com a indisponibilidade. É bem legal isso daí também, né, Davi? Muito bom, Mal, muito bom mesmo. A Patrícia perguntou assim: pode vender um imóvel com alienação fiduciária se os credores assinarem? Olha, vender eu vejo que não tem problema. Vender eu sei que pode vender sim, Davi, desde que os credores aceitam essa venda. Por quê? Porque no final das contas, aquele vendedor, que é o devedor fiduciante, ele só tem os direitos sobre aquele imóvel. Então, ela só estaria adquirindo os direitos daquele imóvel, certo? E ela teria que continuar
Entendeu? Eu sou a devedora do Davi, e aí eu quero vender aquele imóvel para um terceiro. Bom, mas eu não sou a proprietária desse terceiro. O que eu vou estar vendendo para esse terceiro serão os meus direitos aquisitivos desse imóvel, e a pessoa ainda vai ter que continuar pagando as minhas parcelas. E claro que o credor, o Davi, vai ter que aceitar, vai ter que ver se realmente essa pessoa tem condições de continuar pagando, se ele tem se ele tem esse poder aquisitivo do pagamento mensal, porque se o Davi também não aceitar essa transmissão dos direitos aquisitivos, aí não teria como eu fazer essa transmissão, né, Davi? Sim. Agora, algo que é comum, isso se o propósito for realmente transmitir os direitos, mas às vezes o sujeito já está quitando o imóvel, e aí a gente faz uma compra e venda e apresenta o termo de quitação juntamente com a compra e venda ao cartório de registro de imóveis, ou parte do preço na compra e venda já é para quitar a obrigação do credor fiduciário, e a gente deixa isso consignado no ato notarial. Quando isso acontece, Davi, quando esse terceiro adquirente ele vai fazer o pagamento do débito daquele devedor fiduciário, e aí o restante do valor vai ser pago direto para o devedor fiduciário, aí baixa a alienação fiduciária com o termo de quitação. Aí, nesses casos, a gente acaba nem entrando com a interveniência, anuência do credor, né? Sim. Nas escrituras públicas, normalmente a gente acaba fazendo isso, porque muitas vezes a pessoa, eu vou adquirir esse imóvel da Marília, vou pagar os X reais dela que ela está devendo para o Davi, aí ela vai lá, paga o Davi já apresenta um termo de quitação, mas aí eu já faço tudo na escritura. Consto qual é o imóvel, consto que existe alienação fiduciária, mas já consto que existe o termo de quitação, e aí eu falo na parte do pagamento que parte do valor X reais foi para a quitação da alienação fiduciária, o restante transferido para a conta tal, né? Aí sim a gente consegue fazer a transmissão sem mesmo a anuência do credor, né? Sim, perfeito, perfeito mesmo. Pois não. Pode falar, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, ia não. E aí, agora, a discussão aí, Davi, do nosso artigo 38, do artigo 38 da lei 9.514, do artigo 108 do Código Civil, do CNJ 172, 175, que estão suspensos. Quanta coisa, né? Quanta inovação. Triste isso para a gente, viu? Muita interpretação, né, Davi? Quanta coisa que a gente está vivendo, né, nesses tempos agora que fizeram com que tivesse uma reviravolta, né, da alienação fiduciária e da forma que ela é formalizada, né, do jeito que ela é formalizada atualmente e da forma que cada um está interpretando esses artigos. Eu acho que é muito interessante a abordagem que cada lado tem, né, com relação a isso, porque, por um lado, a gente tem aí uma insegurança, uma possível fraude, uma obrigatoriedade de forma pública, quando trata do artigo 108, de imóveis acima de 30 salários mínimos, mas aí, ao mesmo tempo, do outro lado, tem um alto custo, que é o pessoal que está achando, diante das escrituras de venda de alienação fiduciária, ser por instrumento público, aí tem o alto custo, aí isso daí pode acarretar no adquirente final, e aí tem a interpretação de que não é só para as instituições financeiras, mas também para o terceiro, e aí a gente fica naquele não sei o que eu faço. Verdade. Má, tem duas questões aqui. A primeira da Patrícia, mesmo tendo uma indisponibilidade gravada, uma indisponibilidade
no nome da credora gravada na matrícula, vou dar minha opinião, tá, Mar? Tá. O registrador pode fazer uma averbação dessa indisponibilidade em nome do credor, Patrícia, no nosso entender, mas isso não vai impedir que a propriedade seja consolidada no adquirente, caso na quitação da obrigação. Tá certo? Ela fica meio que suspensa ali, né, Davi, essa É para fim disponibilidade. de Essa conhecimento. indisponibilidade só vai valer se o devedor ele não Isso. pagar. E se esse Opa, imóvel não perfeito. for objeto de leilão. Então, aí tem Isso. todo um se não acontecer, aí que isso recai, que essa indisponibilidade recairá sobre esse imóvel diante do nome do credor. E o contrário é a mesma coisa, diante do nome do devedor. Então, tudo fica ali. Se um não paga ou se o outro quita, é o que a indisponibilidade de cada um vai poder estar alcançando ao final, né? Perfeito. E o outro, a Amanda Larissa, comentando: boa noite, poderia esclarecer melhor os requisitos para a consolidação da propriedade? O ofício do banco autorizando a baixa da alienação fiduciária não seria o suficiente? Eu acho que tem duas questões aqui, né, Mar? Sim, Explica aí. tem duas diferenças, né? Então, o que acontece? Primeiro que, se eu estou em débito, se eu estou inadimplente, aí é que vai ter a notificação da minha inadimplência por parte do credor através do registro de imóveis. Então, eu vou ser notificada de que eu estou inadimplente dentro do prazo de 15 dias, se eu não efetuar o pagamento para o meu credor. E aí tem um detalhe muito importante, que não é para o credor que eu tenho que fazer esse pagamento. Esse pagamento tem que ser feito para o registro de imóveis que está me notificando, que está apresentando a notificação. Por quê? Porque esses 15 dias estão vinculados ao procedimento que o registro de imóveis está fazendo de cobrança dessa dívida. Se eu for lá e pagar o meu credor, o que acontece? O registro de imóveis ele não vai estar ciente desse pagamento. E diante disso, se ultrapassa os 15 dias, aí já começa toda a forma de execução desse inadimplemento, porque ele não tem conhecimento disso. Então, o certo é, quando você for quitar aquele seu inadimplemento, você faça diante do registro de imóveis, que é quem te notificou da existência desse débito que você tem junto ao seu credor. Aí, tem uma outra situação, que é, se eu quitei com o meu credor, antes mesmo de iniciar esse procedimento de execução, aí sim o termo de quitação faz a liberação do meu débito junto com o meu credor. Então tem essa diferença, Isso. né? Quando a Marília falou em consolidação da propriedade, foi como uma das etapas, mas foi consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário, Amanda, em caso de inadimplemento da obrigação. Aí existe uma Isso. outra consolidação da propriedade plena, na verdade, em favor do devedor fiduciante, quando ele quita a obrigação. Exatamente, mano. Isso, Show de exatamente. E aí bola! segue todo o trâmite. Muito show, né? Nossa, eu vou Conteúdo te falar que prático na eu veia, adorei. gratuito, é só aqui nos Estudos Notariais e Registrais. Quem não nos segue, @Estudos Notariais, segue o Instagram da professora Marília. Qual é o seu Instagram, Mar? Eu sei que você está dando uma repaginada, eu sei. Tô dando uma repaginada. Hoje eu tô com @Marília Salles da Silva, mas estou dando uma repaginada, estou iniciando aí um novo Instagram. Vou passar para vocês logo, logo, com muitas novidades, com muitas atualizações, Boa. publicações, né? Toda dessa nossa área incrível que é o extrajudicial. Cada dia que Boa. passa, juntamente lá no cartório, com as aulas do Dr. Davi, que ele também é incrível, né, pessoal? Não vamos. Esse movimento, né, Davi? Eu acho incrível e é cativante. A gente estuda com mais gosto, estuda com propósito, estuda porque tem alguém que está nos guiando, né, Davi? E isso é show. É muito bom, muito Bom bom. demais, bom demais. Mar, obrigado.
Quinta próxima, inscrições abertas no perfil dos estudos notariais para a oficina de alienação fiduciária, minuta na tela, mostrando o caso prático para todos vocês. Quem for aluno da Escola de Minutas terá acesso gratuito. Quem for aluno do projeto Meu Cartório Treinado também. Mas se não, faça a sua inscrição, compareça lá conosco. Vai ser uma alegria tê-lo. Quinta-feira da semana que vem com a professora Marília. E, também estou com o Instagram pessoal, além dos estudos notariais, é o @DaviSCamboim, onde eu tenho compartilhado aquilo que vem à nossa mente sobre gestão de cartórios, sobre o extrajudicial, e estou preparando tanta coisa legal. Tô lá, Davi, Davi, a sua mente, ela fica assim, ó. Eu acho que quando você dorme, sua mente trabalha ainda mais, viu? Porque, olha... Ai, Jesus, Deus é bom e graças ao site novo, estudosnotariais e registrais.com.br, notícias todos os dias, salvo nesta semana, teve uma questão do servidor lá, ataque hacker, não sei o quê, então estamos com os programadores organizando isso, mas em breve, dá para ser acessada, só que a gente não pode ficar mexendo lá, publicando coisa nova, mas estudosnotariaisregistrais.com, e tem muita coisa preparada agora para o final de outubro e começo de novembro, daqui a pouco a gente revela para vocês. Cheiro grande no coração, Mar! Cheiro, tchau, pessoal. Até quinta-feira para a gente estar lá trabalhando nas minutas, hein? Combinado. Abraço, Tchau, beijo, tchau, gente. Beijo.